como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos vós, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Olha para mim, por favor. Você vê que ele diz aqui que não devemos ignorar a respeito o fato daqueles que já dormem, né? Não podemos ignorar que existem pessoas que já dormem, que já morreram, e que essas pessoas também vão ressuscitar naquele dia em que o Senhor vai voltar. Amém? Ele disse que primeiro aqueles que estão salvos e depois a nós, mas também aqueles que não estão salvos também ressuscitarão para o julgamento, não é? Então você vê que o fato da pessoa hoje ela viver uma vida totalmente contrária à palavra de Deus, ela já está ignorando a volta do Senhor Jesus. Ela já está ignorando. É como falávamos há pouco, é como falar, entrar no ouvido, sair no outro. A pessoa ignora, ela pensa que não vai acontecer. E a verdade é que, assim como a nossa morte, a cada dia a volta do Senhor Jesus está mais perto. A cada dia nós estamos envelhecendo, sim ou não? A cada dia o prazo de validade está o que, gente? Acabando. Nós temos como um produto na prateleira de um mercado, nós temos prazo de validade. Uns vivem mais, outros vivem menos. Quem é que poderia imaginar? Imagine, principalmente como o seu Luiz, todo dia de manhã quando eu venho para a igreja, eu vejo seu Luiz fazendo a caminhada. E um dos principais fatores que impedem a pessoa de ter um infarto é justamente a pessoa estar fazendo exercício, estar cuidando da saúde, oxigenando o corpo. E isso ele faz. O senhor não esperava, né, seu Luiz, passar por esse susto? Não esperava. Quem é que espera? Do nada. Para você ter ideia, seu Luiz contou sexta-feira, você que estava aqui, ele disse que estava assistindo a live com o bispo, e acabou ali a live, o senhor pegou, fez a sua oração, se ungiu e foi deitar. Olha só, fazendo as coisas de Deus. Ele estava fazendo as coisas de quem? E lhe sobreveio uma situação como essa, um susto, um infarto. Agora você imagina se ele não tivesse. É ou não é? Então é aí que a gente para e começa a refletir. E se ele não tivesse orado, se ungido, não tivesse envolvido ali com as coisas de Deus? Então a verdade é que às vezes a gente subestima a Deus, a gente subestima quem? O diabo,
subestima a morte, ignora, e não imagina que a qualquer hora, a qualquer momento, o pior pode o que, gente? Acontecer. A gente não está imaginando, a gente só está esperando coisa boa, a gente só está em busca da felicidade, sim ou não? A gente não está esperando que algo de ruim pode acontecer de uma hora para outra. Eu não estou, e você? Ninguém está. Mas a questão é estar preparado, é estar pronto. Aí tem um comentário desse trecho na Bíblia do Bispo Macedo, desse versículo que nós lemos de 1 Tessalonicenses, que o Bispo Macedo comenta o seguinte: acerca dos que já dormem, essa é uma referência àqueles que morreram crendo no Senhor Jesus e agora estão aonde? No paraíso. A menção a dormir não significa que eles estejam em um estado de inconsciência, e sim que estão descansando de suas obras enquanto aguardam a ressurreição que acontecerá na volta do Senhor Jesus. Tem mais uma parte? Essas palavras de Paulo tinham como finalidade confortar e ao mesmo tempo orientar os cristãos de Tessalônica, pois eles não compreendiam bem este assunto. Por isso, ao enfrentarem a morte de um parente ou um amigo, eles se entregavam o que, gente? A tristeza, como os pagãos que não tinham entendimento acerca da vida eterna para os que morrem em Cristo Jesus. Então, por falta de entendimento, quando morria alguém que era da fé, os seus familiares que eram também da fé, por não compreender que essa pessoa agora estava melhor do que a gente, ou do que eles, então eles ficavam tristes, chorando a perca de um familiar, de um ente querido. Naturalmente, é impossível, né, o ser humano não sentir a dor da perda, né, de um familiar, de um ente querido. Mas o Espírito Santo é Ele quem nos consola com o fato daquela pessoa estar salva, de que ela está melhor. Se seu Luiz tivesse partido, numa hora dessa quem estava no lucro era ele, só ele. Amém, gente? Estaria melhor do que a gente. Amém, gente? Então isso é o que conforta, é saber que a pessoa, ela venceu, chegou a sua hora, chegou o seu momento e ela venceu. Mas é como falávamos essa semana, acredito que na quarta-feira, que quando a pessoa está salva, Jesus não tem intenção de levar ela. Jesus não tem intenção de levar. Tem casos que chegou a hora e ele vai levar, mas o máximo que ele puder permanecer essa pessoa salva aqui, ele vai segurar. Por quê? Porque ele vai usar quem está salvo para quê, gente? Para salvar. Se todo mundo que Jesus for salvando já for levando, não vai ter ninguém salvo aqui para poder salvar o quê? Para evangelizar os outros. Então Jesus vai salvando, vai criando um exército enorme aqui na terra, pessoas cheias de luz, pessoas que vão se tornando referenciais dele, embaixadores dele, para poder salvar sua casa. Ele disse, ele prometeu, a salvação é para sua casa, mas a salvação vai vir através de você, do seu testemunho, da sua mudança. Amém, gente? Através do que sair de dentro de você. Essas pessoas vão perceber, fulano é outro, essa pessoa é outra, é incontestável. Ela não é mais um crente, não é um evangélico, ela é uma pessoa de Deus. O que sai da boca dela é de Deus. Não é alguém que simplesmente fala de um versículo decorado. É uma pessoa que quem fala na boca dela é Deus. Então é diferente, amém?
ele diz: Jesus foi as primícias, o primeiro dos que vão, que gente? Ressuscitar, como está em 1 Coríntios 15, 20. Ou seja, a ressurreição dele foi um caminho que ele abriu para nós, os que creem nele, um caminho para vencermos a morte e vivermos eternamente com ele. Quer dizer, nós também vamos ressuscitar. Isso é grandioso demais. O ser humano luta contra a velhice, faz tratamentos para rejuvenescer, gasta tudo o que tem para buscar uma cura, tudo para não morrer. E Jesus já deu a solução para isso lá na cruz. Amém? Então você vê que muitas pessoas, elas estão preocupadas com essa vida. Não que você vai andar igual um mendigo, não é? Não que você não vá tomar banho mais a partir de agora, senão ninguém vai aguentar você aqui. Mas você deve sim se cuidar. A mulher por natureza já é vaidosa, já se cuida mais, é o natural. Porém, é não esquecer do principal, que é a alma. Quando a alma está salva, quando a sua alma está bem, ela naturalmente formoseia o teu rosto, ilumina todo o teu rosto. Amém, gente? Não adianta a pessoa ela passar o reboco na cara, parecer que está tudo bem, quando os olhos e o que está dentro que não está bem. Você sabe que quando a pessoa vai comprar peixe, dizem que quem conhece, dizem que quando vai comprar, a maneira de saber se o peixe está fresco é o quê? É olhando nos olhos do peixe. Se o olho tiver o quê? Tiver o quê? O olho fica como? Opaco. Olha aí, sem vida, sem brilho. É porque já passou já, né? Já está de 4 dias já. Já está igual Lázaro. Já está de 4 dias que não fala com quem? Com Deus. Já está de 4 dias que não ora a quem? Já está com 4 dias que não vem aonde? Na igreja. Tem gente que consegue ficar a semana inteira sem falar com Deus, sem vir à igreja, e nem se incomoda. Mas quando você é cobrado, você se sente cobrado, o Espírito Santo te cobra, vamos, busca, ora, é porque Ele quer que você tenha vida. Amém, gente? E quando Ele se refere aqui, que todos nós ressuscitaremos naquele dia, é porque naquele dia, uns ressuscitarão para o julgamento, aqueles que morreram sem Cristo, e em Apocalipse ele fala que os salvos ressuscitarão e passarão do juízo. Quem morrer salvo passará do que, gente? Do juízo. Ou seja, você não tem nada que prestar conta no tribunal de Deus. Pastor, mas eu fui um pecador, mas eu isso, eu aquilo. Sim, todos nós. Mas se você morre salvo, se você morre bem com quem, gente? Com Deus. Ele te lava dos pecados, te perdoa dos seus pecados, Ele remove todas as acusações, acabou, é direto. Ele disse: passaremos do juízo para a glória. Amém, gente? É como agora. Quem aqui está vivendo uma vida direitinho? Tem alguém aí fugindo da polícia? Não? Tem alguém aí que está devendo para a justiça? Que diz assim: pastor, olha, eu não posso, eu tenho que prestar conta lá no tribunal direto, tenho que ir lá, sei como é que fala, assinar. Quando a pessoa está devendo, está sem carteira de motorista e ela está dirigindo, como é que ela fica? Preocupada, com medo, não pode ver a polícia, parece que matou alguém, é assim ou não é? Está com o documento do carro atrasado, anda com medo. Mas é assim. Você vê que é desse jeito, a pessoa fica preocupada: meu Deus, se eu morrer, estou perdido.
posso morrer agora não, hein? Segura aí, Senhor, me guarda, hein? Me livra. A oração dela: meu Deus, me guarda, pelo amor de Deus, me livra. E é só presepada que ela arruma, é só problema que ela se enfia. Ela se coloca em cada problema que nem ela diz: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo com a minha vida? Mas é porque ela simplesmente está andando sozinha, sem a presença de quem? Ele disse: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá o que, gente? Como assim, pastor? Nunca irá morrer? Vamos virar imortais? Não, nunca irá morrer, porque vamos passar dessa vida para outra, para a vida eterna. Entende-se ou não? Agora, aqui nós estamos tendo uma vida. Se a pessoa aqui nessa vida não conquista a vida eterna, a salvação da alma dela, então ela vai sofrer a primeira morte, que é a morte do corpo. Naturalmente todo mundo vai sofrer. E a segunda morte ela vai sofrer, que é a morte da alma. A alma não morre, mas ela vai sofrer a morte eterna. Quem está entendendo? A segunda morte. Compreendeu? Então, se nessa vida conquistarmos a salvação, você lutar pelo principal, que é a tua salvação, garantir a salvação, o Espírito Santo, você passa dessa vida para a vida eterna, para viver com Cristo. Pois isso vale a pena renunciar. Por isso vale a pena renunciar a todo este mundo. Quem crê nele e abrir mão da própria vida neste mundo por ele, também com ele ressuscitará para uma nova vida. Fique de pé, por favor. Nós vamos preparar a Santa Ceia daqui a pouco. E aí você aproveita. O que você tem que renunciar? O que tem que deixar? Coisas que só você sabe. O que você conscientemente você sabe: eu tenho que renunciar, eu tenho que largar isso. Vale a pena largar. Vale a pena o quê? Vale a pena largar, vale a pena renunciar pela minha salvar? Vale a pena.